Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo, amém? Bom dia, amados e preciosos. Vamos para a nossa primeira aula, vamos falar sobre a Páscoa. Este momento tão importante quanto o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quando Ele vai cumprir o seu propósito, vai levar sobre Ele dores, enfermidades, pecados, vai vencer a morte e estabelecer o seu reino. E nós estaremos aqui aprendendo sobre todo esse ensino maravilhoso que edifica a nossa fé, fortalece a nossa fé, nos coloca em uma outra posição. Uma posição de entendimento, compreensão. E assim nós vamos avançando nesta graça maravilhosa, a graça de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado e querido, muito obrigada. Obrigada por este dia, obrigada pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui, cada família representada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem aberto os olhos do nosso entendimento, o Senhor tem aberto a nossa mente, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, trazendo a nós a luz da compreensão e do entendimento. E nós te somos gratos, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada por este canal de comunicação. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu perdão. Obrigada pela vida. Obrigada, Pai. Continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, a nós, a nossa casa e a nossa parentela. E assim nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Vamos para o nosso bom dia abençoado. Vamos para o nosso bom dia abençoado? Vamos ver quem está conosco aqui. Bom dia, Miltinho, meu querido, meu amigo amado. Vera, bom dia, minha querida. Bom dia, Fidetinha. Bom dia, Priscila. Bom dia, Nalva. Bom dia, Pastora Aparecida. Bom dia. Bom dia, Carlos Alberto, bom dia. Bom dia, Ana Henrique, Catarina. Amém, minha querida, muito obrigada. Obrigada, minha amada. Glória a Deus. Seja bem-vinda, tá bom? Catarina, uma alegria tê-la conosco. Bom dia, Ana Henrique. Bom dia, Letícia. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Michelin. Bom dia, que bênção. Glória a Deus. Vamos então estudar esse tema muito importante nos próximos dias. Esteja com seu caderno, com a sua caneta aí para fazer as suas anotações, grifar, fazer as suas anotações. Eu tenho algumas Bíblias, eu amo Bíblia, então eu tenho várias traduções, mas eu tenho aquela que eu deixo somente para o estudo, porque eu gosto de marcar, eu gosto de escrever nela, eu gosto de grifar, né? Então é bom, você pode colocar na sua Bíblia o que você estudou, o dia que você estudou, alguma coisa que você teve ali como uma revelação do Espírito Santo, e você pode anotar no lado do texto bíblico, não há problema, não é falta de respeito, tá bom? Você anotar na sua Bíblia, muito pelo contrário, ela é um livro, ela é a palavra de Deus em forma de livro, que nos permite também estar ali estudando, meditando, conhecendo, anotando. Vamos lá então, vamos para a etimologia da palavra Páscoa. O que é etimologia? É o seu significado. O que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa ela é oriunda do hebraico, tem também um significado no latim. No latim tem uma conotação um pouco diferente que significa alimento, mas o sentido correto, a tradução correta, né? A etimologia correta é esta. A Páscoa significa
Pessá. No hebraico se fala Pessá. Traduzindo para o nosso português, passagem. A Páscoa é o Pessá, é a passagem. Ok? Passagem da escravidão para a libertação, passagem da morte para a vida, passagem. É isso que significa Páscoa. É uma passagem, ok? Então escrevam aí, Pessá no hebraico, que significa passagem. Vamos então para a continuação. Vamos para a introdução do significado da Páscoa para nós. A Páscoa, ela era uma festa religiosa do calendário judaico, onde eles celebravam anualmente para comemorar a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Então, quando nós vamos ler aqui na palavra de Deus, quando Deus ele escolhe Moisés para conduzir o povo, atravessar o povo pelo Mar Vermelho, conduzir o povo até a terra prometida, este povo, o povo judaico, o povo hebreu, estava como escravo no Egito há praticamente 430 anos. O Senhor Deus, quando ele escolhe Moisés, ele vai dar algumas orientações para Moisés para tirar o povo do Egito. Ele vai falar com o faraó. Faraó não vai aceitar, Deus vai enviar as pragas e vai ter todo aquele processo para que eles pudessem sair. Vejam, amados, olha só que tremendo isso. Quem lembra aí quantas pragas Deus enviou para o Egito até que Faraó permitisse que o povo saísse do Egito? Quem lembra? Quantas pragas foram? Escreva aí nas mensagens. Houve todo um processo para esta passagem, para esta libertação de um estado de escravidão para um estado de libertação, de liberdade. Teve todo um processo. E isso nos ensina muitas coisas. Agora, por questões comerciais, o verdadeiro sentido da Páscoa se perdeu. O verdadeiro sentido da Páscoa para muitas pessoas se perdeu. Por que se perdeu? Porque foi para o lado comercial, assim como o Natal. Vejam, as 4 datas comemorativas do ano relacionadas a Cristo houve uma tentativa de apagá-las. O Natal, que nós chamamos, na palavra Natal significa nascimento. O Natal, que é o nascimento de Cristo Jesus, no calendário judaico, tudo indica que Jesus nasceu entre o mês de abril e maio. Porém, existe uma data estabelecida para a celebração do nascimento de Cristo a nível mundial. Então, o Natal se comemora o nascimento de Cristo Jesus, a chegada de Cristo Jesus. E aí, o que a Coca-Cola criou? O Papai Noel. Não poderia ter criado o Papai Noel em novembro, em janeiro, em fevereiro? Por que tinha que ser no mês do Natal? Vejam, há sempre uma tentativa de esconder a verdade. Então você pode dar o presente para o seu filho, dar o chocolate, mas fale a verdade. Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. O que foi criado? Foi criada a história do coelho da Páscoa, o coelho que dá ovo. Né? Então você já vê que é uma coisa macabra. Já começa, é uma história, né, que é mística. Então não é o coelhinho, é o Cordeiro de Deus. Terceira data comemorativa é o 31 de outubro, que é o dia que nós comemoramos, nós cristãos comemoramos o dia da Reforma Protestante. O que foi criado para esse dia? A festa do Halloween. Então são tentativas de esconder a verdade a todo custo. É importante você, pai e mãe, ensinar a verdade para os seus filhos.
Olha, filho, na escola você vai ver falar do coelhinho. Tudo bem, o coelhinho é um bichinho muito bonitinho, mas a Páscoa significa a passagem de Jesus Cristo. Esse momento de libertação para nós. Porque através de Cristo, amados, nós fomos libertos. Foi através de Cristo que hoje nós podemos celebrar a nossa liberdade, a nossa libertação da morte eterna. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas por meio de Cristo nós recebemos a vida eterna. Então nós vamos ver aqui nesta imagem, essa imagem eu peguei ali da rede social para poder mostrar, trazer uma visão para vocês, né, da origem da Páscoa. Então aqui tem uma média de 400 anos, mas foram 430 anos no total que o povo ficou como escravo no Egito. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3. Vamos ler como tudo começou. Vamos fazer aí a linha do tempo. Leiamos. Êxodo capítulo 3. Vamos deixar aqui nessa imagem. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Roel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Versículo 4. Estamos lendo Êxodo 3, para quem está chegando, ok? Estamos no Êxodo 3, versículo 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Versículo 7. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitos e sei o quanto estão padecendo. Por este motivo, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Versículo 13. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós,
e me questionarem qual é o seu nome, que vos direi? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Versículo 16. Êxodo 3. Vamos para o versículo 16. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel, e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou. Em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que sobejam leite e mel. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito e lhe comunicarás. Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Versículo 20. Por esse motivo, estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois destes portentosos eventos é que Faraó os deixará partir. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que, quando sairdes, não o será de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, joias e todas espécies de vestimentas que podereis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Bom, nesta primeira parte, nós lemos aqui, Deus ele vai chamar Moisés. O que Moisés estava fazendo? Apacentando as ovelhas do seu sogro. Ok, Moisés é chamado, e Deus vai avisar a ele tudo o que vai acontecer. Deus diz: você vai ir até Faraó, você vai falar a Faraó para ele deixar o meu povo sair por 3 dias para me adorar no deserto. Mas Faraó não vai permitir, e eu vou fazer ali então grandes sinais até que isso aconteça. Tudo o que Deus faz, ele faz sempre depois que ele avisa. Deus sempre avisa antes, Deus sempre fala antes. Vejam, até a volta de Jesus já foi avisada. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus voltará. Já está avisado. Então, tudo que Deus faz, ele avisa. O Senhor Deus, então, vai dar todas as instruções para Moisés para esta missão. E olha que interessante. Eu vou tirá-los do Egito e não será por 3 dias. Eu vou tirá-los de lá para vocês irem para uma terra que mana leite e mel, que é a atual ali Israel-Palestina, que é Canaã. A Canaã do Antigo Testamento é a atual Israel e ali aquela parte da Palestina. Esta é a terra que mana leite e mel, a terra próspera. Essa terra já havia sido dada para Abraão e ela ficou como herança. E na mudança de que José vai levar todos os seus parentes para o Egito por causa da fome, então os hetitas, os aveus, todos esses povos vão dominar aquela terra, mas aquela terra pertencia aos
hebreus, aos judeus, ao povo de Deus. Então Deus vai levá-los de volta para aquela terra. E quando Deus dá então esta orientação a Moisés, ele diz: agora eu vou levá-los para esta terra que mana leite e mel. Detalhe, vocês não vão de mãos vazias, versículo 21. As suas mulheres e as suas filhas vão falar com as suas vizinhas. Que vizinhas? As egípcias. As mulheres que tinham ouro, joias, riquezas. Então elas foram falar com elas e elas deram a elas o quê? Objetos de prata e de ouro, joias e toda espécie de vestimenta. Está lá no versículo 22. Glória a Deus. Então, nesta passagem da escravidão para a libertação, e isso é Páscoa, e nós vamos chegar até sexta-feira, estamos estudando sobre a Páscoa, mas entendendo o sentido, a significância disso. Nesse processo que Deus tira eles do Egito e vai conduzi-los para a Terra Prometida, há toda uma série de acontecimentos. Vamos continuar lendo? Capítulo 4, vamos agora para o capítulo 4, vamos entender tudo isso, nós estamos estudando, ok? Não é uma pregação sobre a Páscoa, é um estudo. Estudo é sim, é tudo minucioso, aprendendo o começo, meio, fim, entendendo o contexto daquilo que está sendo ensinado. Capítulo 4 de Êxodo. Vamos lá? Então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na sua mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo e ele se transformou em uma grande cobra. E Moisés esquivou-se dela assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: fazei isso para provar aos israelitas que Yahvé, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. E assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Torna, pois, colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão enferma ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que derramares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Amados, veja, todo esse processo da passagem da escravidão para a libertação, nós podemos ver que tem a ver com a nossa vida também. Todo o processo, veja, Deus está conduzindo Moisés a primeiramente falar com o povo, porque primeiro ele vai falar com o povo, vai dizer: Deus me enviou para tirá-los daqui, desta escravidão e levá-los para uma terra próspera. E ele vai perguntar: mas se o povo não me escutar, se o povo não me ouvir, então você vai fazer os sinais. Vejam, amados, como a questão, né, relacional do entendimento, ela é muito importante. Esse povo,
ele ficou, na totalidade, 430 anos escravos. Vejam, eles clamavam a Deus, porque Deus vai ouvir, vai ver como eles estão, e por isso Deus vai ter esta atitude de tirá-los de lá. Mas eles estavam com as suas mentes ainda embotadas. Mas vamos ver a continuidade para ver o que acontece. Vamos lá. Versículo 10 de Êxodo 4. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Veja, Moisés foi chamado, ele entendeu, ele estava entendendo o que Deus queria, mas ele começa a dar as desculpas. Ele começa a colocar a desculpa, e se o povo não aceitar, e se Faraó não aceitar, e aí quando ele vê que não tem alternativa, agora ele começa a falar que ele tem problema de dicção. E aí começa esse processo também com o próprio Moisés. Versículo 11, respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Com boa visão ou cego? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro e, vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Versículo 16. Assim como Deus falou ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será o teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, e com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Glória a Deus. Então, vai agora se dar início a todo esse processo de libertação. Deus agora chamou Moisés. Arão vai ser como que um intérprete de Moisés, e vai começar agora o processo. Vai ter ali a conversa com o Faraó, vai ter a resistência de Faraó, vai ter a oração, vai ter ali todo o processo das pragas. Alguém sabe quantas pragas foram? Eu perguntei aí nos comentários. Foram 10 pragas. Depois nós vamos fazer um estudo só sobre as pragas, ok? E aí nós vamos então agora... Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 de Êxodo, ok? Agora vamos pular para o capítulo 12 de Êxodo. Vamos lá na sua Bíblia abençoada aí. Vamos para o capítulo 12. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, seja o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família um cordeiro, para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com pães
com pães matzá, não fermentado, ou seja, pães asmos, pães sem fermentos, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluído a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis as pressas. É o Pessá de Israel, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Esta é a Páscoa, o primeiro significado da Páscoa no Antigo Testamento, e depois nós vamos estudar a do Novo Testamento, que está coligada, está conectada. Então, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Deus vai trazer então esta orientação para que Moisés oriente o povo a procurar então um cordeiro para se alimentar, e do sangue marcar os umbrais das portas de suas casas, porque iria passar o espírito da morte por todo o Egito, e as casas que tinham sobre os seus umbrais o sangue do cordeiro, o espírito da morte passou sem entrar. Nenhum deles, dos primogênitos dos hebreus foi morto. Foram mortos todos os primogênitos do Egito, com exceção dos primogênitos do povo de Deus. Inclusive o filho de Faraó foi morto. É por isso que ele se entristece e agora ele libera o povo para que o povo vá adorar a Deus. Então, amados, este primeiro significado nós chamamos de tipologia, né? Este cordeiro que fora imolado para que o sangue fosse colocado nos umbrais e para que o povo ficasse alimentado e forte para uma passagem. Este cordeiro é Jesus Cristo, é uma representatividade de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus vivo que se fez carne, o Deus vivo que veio à terra em forma de homem, que se entregou como um cordeiro imaculado, sem mancha, e verteu naquela cruz o seu sangue para nos lavar, nos remir de todo pecado, de toda imundícia e nos tornar uma nova pessoa. É muito importante nós alcançarmos esse entendimento. Então, a Páscoa para nós é a nossa passagem da morte para a vida em Cristo Jesus. A Páscoa não é um movimento litúrgico, religioso. A Páscoa é: nós fomos libertos da morte eterna. Os israelitas, os judeus, israelitas, judeus e hebreus é a mesma coisa, ok? Então, eles começam o processo como hebreus, depois eles vão para israelitas, depois para judeus, mas é o mesmo povo, é o mesmo sentido. Então, os hebreus, eles saem do Egito para a terra que mana leite e mel. E esta é a aferência para nós hoje. Nós saímos da morte eterna para a vida eterna. Por isso, nós que estamos em Cristo, nós não morremos.
Quando a morte chega para o nosso corpo físico, nós vamos para a eternidade. Nós não morremos. Porque Cristo venceu na cruz a morte. Cristo venceu a morte. Quando Cristo ressuscita, ele vence a morte. E esta primeira aula, esta introdução, ela é importante para que você expanda a sua compreensão do sentido daquilo que Deus de fato é e daquilo que Deus fez no decorrer da história. Toda a humanidade teve e tem a oportunidade de escolher sair de um estágio de escravidão para um estágio de libertação, de liberdade. Amém, meus amados? Então hoje nós fizemos aí esta introdução para que nós possamos agora compreender tudo que nós vamos estudar a partir de amanhã no Novo Testamento. Talvez voltemos em alguns textos do Antigo, mas nós vamos agora estudar toda a trajetória de Jesus, né, até chegar no momento crucial onde ele vai se entregar naquela cruz e passar por todo o processo de dor, por todo o processo de entrega, para que nós pudéssemos ser livres. Assim como o cordeiro que representava Jesus aqui no Êxodo, esse cordeiro é uma representação de Jesus Cristo. Cristo Jesus também irá para o matadouro. Amém? Então nós vamos começar agora a dar continuidade nas nossas próximas aulas, estudando toda a trajetória de Jesus, o Deus que veio à Terra, para trazer o seu reino, para nos libertar do pecado, da escravidão deste mundo, para nos salvar, para nos dar vida, vida em abundância e vida eterna. Amém, meus queridos? Nos vemos amanhã na nossa segunda aula sobre a Páscoa, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigada por este ensino. Obrigada por entregar o teu Filho em nosso favor. Obrigada, Jesus, por ter se entregue naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do mundo, da escravidão do pecado. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos de todo o nosso coração. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. É por ti que nós estamos aqui. Porque tu te entregaste para que nós pudéssemos viver. Tu morrestes para que nós pudéssemos viver. E tu ressuscitastes para que nós pudéssemos viver eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados e queridos. Nos vemos amanhã. Esta aula vai ficar gravada na nossa plataforma do YouTube. Vá lá no YouTube e escreva Fateja. Você vai ler aqui esse símbolo e por lá você tem acesso a várias aulas gratuitas. E elas também te dão direito ao certificado digital gratuito. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, assim o Senhor Deus nos permitindo.